E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre os materiais que a gente usa no atendimento de acupuntura. Eu sei que é uma dúvida muito comum das pessoas e nada mais útil do que eu gravar esse vídeo contando para vocês como são os materiais que a gente utiliza no atendimento de acupuntura. Então vem comigo. Então vamos lá, a gente sabe que a acupuntura é uma área da saúde extremamente séria. Então hoje em dia a gente não depende do paciente acreditar ou não se o tratamento funciona. Ele funciona, a gente tem aí artigos científicos, bases aí muito bem elaboradas que comprovam a eficácia da acupuntura. Porém, assim como qualquer outro tratamento da área de saúde, a acupuntura é muito séria e a gente precisa ter muito cuidado no que a gente vai usar no paciente. Então, a gente sabe que hoje em dia, a reutilização de materiais pérfuro-cortantes é extremamente proibida. Então, a gente nunca reutiliza agulhas num atendimento de acupuntura. Então, as agulhas que a gente utiliza são agulhas descartáveis, então elas vêm fechadas e a gente nunca reutiliza. Eu utilizo a agulha no meu paciente e depois eu vou descartar elas e, obviamente, em um lixo próprio, que é o descarpaque, que é próprio de material pérfuro-cortante. E aí a gente utiliza as agulhas, a gente tem a agulha corporal, que é essa que eu mostrei para vocês, e a gente tem a agulhinha facial também. A agulhinha facial ela é um pouquinho menor, geralmente a gente utiliza na face ou em pontos também mais específicos. Geralmente em crianças a gente utiliza essas agulhinhas faciais. Por quê? Porque as agulhinhas corporais elas têm um diâmetro maior, então geralmente assusta a criança e não tem necessidade da gente colocar uma agulha desse tamanho, numa criancinha. Geralmente a anatomia, é menor e tudo mais, então a gente não tem necessidade de colocar uma agulha desse tamanho. Então a gente vem com a agulhinha facial. Então, na acupuntura sistêmica, basicamente esses materiais que a gente utiliza junto com o aparelho de eletroacupuntura, que é o aparelho que auxilia muito no tratamento. Então aqui eu utilizo o aparelho de eletroacupuntura. Não são todos os acupunturistas que possuem esse aparelho, Ele não é obrigatório nos atendimentos, mas ele dá um bônus bacana aí também. Outra técnica que a gente tem dentro da acupuntura é a auriculoterapia, que é a colocação de sementinhas ou agulhas no pavilhão auricular, ou seja, na nossa orelhinha. Então, a gente tem duas técnicas dentro da auriculoterapia, que seria a técnica não invasiva, na qual a gente vai utilizar sementinhas de mostarda. Então, são sementinhas de mostarda envoltas por uma fita micropore. Então, a gente coloca essas sementinhas no pavilhão auricular, no ponto auricular do paciente, e o paciente vai fazer essa estimulação em casa e ela promove uma reorganização energética. Então, ela faz uma harmonização na energia daquele ponto. Então, todo o tratamento que eu fiz na acupuntura sistêmica, eu consigo manter com a auriculoterapia. E aí, a gente tem também a outra técnica, que é a técnica invasiva na auriculoterapia, no qual, ao invés da sementinha de mostarda, a gente vai colocar agulhas auriculares. Essas agulhas, elas são minúsculas, elas têm um diâmetro muito pequenininho e elas se assemelham a um rabinho de porco. Inclusive, alguns profissionais chamam ela de agulha rabinho de porco. Então, a gente vai introduzir essa agulha no pavilhão auricular do paciente, cobrir com uma fita micropore, o paciente vai embora para casa com essas agulhinhas. Elas podem ficar de 7 até 10 dias no pavilhão auricular. Depois o paciente volta para o seu retorno da sessão e aí a gente descarta essas agulhinhas aqui em lixo próprio. As sementinhas de mostarda podem ser descartadas em lixo comum, porém as agulhas auriculares não. Então é basicamente esse o material que a gente utiliza. Para forrar a maca a gente usa um lençol, descartável também. A gente troca a cada paciente. Geralmente eu higienizo os meus materiais com álcool 70%. A gente não tem necessidade de uma autoclave de esterilização, porque eu não reutilizo nenhum material pérfuro-cortante. Então os materiais que eu utilizo geralmente é a pinça para pegar as sementinhas, então isso a gente consegue esterilizar com álcool 70%, porque não vai em contato direto com o paciente. Então tudo que a gente usa em contato direto com o paciente, a gente tem que esterilizar, ou descartar.
Então é esse o vídeo que eu queria falar para vocês hoje, um pouquinho sobre como funciona o material de acupuntura. E em breve eu prometo gravar um vlog do meu dia de atendimentos aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo!